Boa noite, irmãos, a graça e a paz a todos. Mais um motivo de grande alegria, podemos estar reunidos como igreja, como irmãos, né? Num domingo, uma semana corrida para muitos, possamos aproveitar esse momento para entregar o nosso louvor, nossa adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4. Apenas um versículo, gostaria de compartilhar com os irmãos. É um versículo bastante conhecido, creio eu, por toda a igreja. Todos encontraram? Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nesse momento, você pegar para ler todo o contexto do Salmo, o salmista Davi, ele tinha muita confiança, independente da situação que ele estava passando, tribulações e tudo, mas a única coisa que ele pediu foi que ele pudesse habitar, independente da situação, na casa do Senhor. Creio que todos aqui têm suas dificuldades, têm seus compromissos muitas vezes, e muitas vezes deixamos passar a oportunidade, uma oportunidade que em nosso país nós temos uma grande oportunidade, mas em outros países ninguém tem essa oportunidade de poder se reunir como igreja, de poder estar no templo adorando, contemplando, aprendendo a palavra de Deus. Então, que possamos aproveitar esse momento. É um momento que nós temos que valorizar. Essa pandemia teve aí para nos mostrar isso. Passamos como igreja um tempo bastante longe dos outros e tínhamos ansiedade de nos reunirmos, de estar aqui juntos. Então, que nesta noite possamos entregar de fato o nosso louvor a Deus. Vamos esquecer tudo que a gente vinha passando nesse momento, esquecer, que nosso coração possa estar voltado para adorar o nosso Deus, e nossos ouvidos espirituais para ouvir o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Então, curve suas cabeças, vamos entrar em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por este momento, graças te damos pelo privilégio, pela oportunidade, ó Deus, de estar aqui na tua casa, onde possamos entregar nosso louvor, nossa adoração. Que tu possas, ó Pai, receber de fato o louvor de cada um que chegou até aqui, que possamos sair diferente de como chegamos, possamos renovar, ó Deus, a nossa presença, a nossa presença contigo, ó Deus. Que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, que o Senhor usa, Deus, o irmão que vem até aqui à frente, que ele seja instrumento teu, e que essa noite seja noite de alegria, como o salmista falou. Uma coisa pedimos ao Senhor e a buscaremos, que é estar em tua casa para sempre. Então, que não venha ser só da boca para fora, que não venha ser apenas mais um versículo lido, mas que isso possa ser o desejo do nosso coração, ó Deus. Incomoda-nos para isso, incomoda-nos, porque nós sabemos que até a tua vontade, até o desejo de te adorar vem do Senhor. E graças te damos por isso, porque nos mostra a dependência que temos em ti. Fica conosco, ó Deus, abençoa a programação, abençoa cada um que chegou aqui, aqueles que estão a caminho, traz debaixo da tua santa paz, aqueles que não puderam vir, tu sabes e conheces o coração de cada um, ó Deus. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu gostaria de convidar o Ministério do Louvor para dar continuidade ao trabalho de hoje. Bom, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém?
é um motivo apenas não só de alegria, mas também é uma satisfação, é um prazer pelos quais sentimos de podermos estarmos na casa de Deus, na casa do Senhor. Casa esta, casa de oração, que nesta noite nós, como verdadeiros adoradores do Senhor, possamos prestarmos a Ele um culto real, porque sabemos que só Ele é digno de honra, louvor e glória, e também de adoração, tá bom? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. De quê? Vocês, igreja, vamos lá. E te adorar. Que mais? Tudo que há em mim quero te ofertar. Aleluia. Vocês? É verdade. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, me tornei, te louvarei. Vamos lá, igreja, bem forte agora, em nome de Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a quem? Somente a ti, Jesus. Todos. A igreja. Que esta canção, meus irmãos, não seja apenas uma canção cantada, mas vivida, em nome de Jesus. Em mim quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei, a salvação em Cristo Jesus. Não sou apenas servo, eu me te louvarei. Aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias,
a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. És o meu amado. Somente a ti, Jesus. Amém? Aleluia. Antes de cantar a próxima canção, eu gostaria de ler livro de Salmos de número 103, apenas 6 versículos para a nossa meditação, que diz assim: Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Diz assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. 2. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade. É Ele, Ele misericórdia. Desculpem, vou ler novamente. Quem redime o 4, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. É quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Amém? Que Deus aplique a sua porção lida nos nossos corações e em nossas vidas. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Na igreja, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és
Amém? Louvado seja Deus. Outra canção que devemos realmente ser apaixonados por Jesus Cristo, porque Ele é a razão única e exclusiva do meu, do seu, do nosso viver. Assim como Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho amado, tem cuidado de mim, cuidado de você, e continua a cuidar. Porque esse Deus, Ele é tremendo. Ele não é o homem que promete, e muitas vezes não cumpre. E tudo que Jesus prometeu, Ele vai terminar. Ele prometeu um dia que iria para o céu. Ele veio de lá e prometeu que ia voltar. Voltou. Veio, voltou e vai voltar novamente para buscar os salvos em Jesus Cristo, na pessoa dele. Então isso para nós é muito gratificante. Então eu creio neste Deus tremendo. Tenho depositado a minha fé nele. Eu achei muito bonitas as palavras do irmão Márcio no início, na abertura deste trabalho. E, meus irmãos, que possamos agora mais do que nunca, crendo neste Deus, depositando a nossa fé nele, que possamos dar as mãos e colocarmos as mãos juntos, unidos no arado do Senhor, não olharmos para trás. O que passou, passou. O que importa agora é o presente e a vinda de Cristo que se aproxima. Quantos creem? Diga amém. Amém? Então Deus cuida de mim. Grave no seu coração, creia nesta promessa de Jesus, porque nós não seríamos nada sem o amor de Cristo em nossas vidas, sem a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, tá bom? Aleluia. Quiser cantar comigo, cante e faça desta canção uma oração na sua vida, tá bom? Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, com certeza outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. É por isso que eu sou feliz. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa. Que mais? E não estou sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Quem está conosco? Comigo, com vocês. De mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Segunda parte agora, quero ouvir vocês lá. Se na vida é preciso decisão, eu sei que existe alguém, claro que é Jesus. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida. Bem forte agora, todos juntos no refrão, Aleluia. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, aleluia, louvado seja Deus, Deus cuida de mim, oh, oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, 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 Quantos querem dessa promessa? Diga amém. Amém. Vamos convidar agora o pastor Jean Carlos. Eu acho que os irmãos já notaram que o gasofilácio não vem mais para cá, certo? Então você que tem sua oferta pode depositar na saída após o culto, não é isso, pastor? Aí você vai lá e oferta, que também é uma forma de você louvar a Deus, tá certo? Pastor Jean Carlos com o recado de Deus. Nós queremos saudar os irmãos em nome de Jesus, amém? Para nós é motivo de alegria podermos nos reunir mais uma vez, estarmos aqui para louvarmos, aprendermos do Senhor. Como disse o irmão Márcio no início, parece que nem todos têm ou tiveram ou está com essa ansiedade de voltar, de estar na casa do Senhor. Porque o próprio salmista disse, mesmo em meio às suas dificuldades, às suas lutas, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é na casa do Senhor onde nós aprendemos a sua palavra, é na casa do Senhor onde nós podemos exaltar e louvar o seu santo nome. Não que isso não seja um papel e uma característica do adorador também em sua casa, no seu lar, na sua vida cotidiana, no seu particular. Mas que aqui junto com os irmãos compartilhar esse momento não tem preço. Então que Deus seja louvado por isso. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, o capítulo 8. E vamos ler alguns versos desse texto. Já é um texto bastante conhecido. Alguns usam muito esse texto para evangelização, com relação à liberdade que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 34 ao 36. Amém? Todos encontraram?
Leamos assim o que diz a palavra do Senhor. João 8:34. Disse-lhes Jesus: em verdade te digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Amém? Então esta é a palavra do Senhor nesta noite. Nós queremos colocar como tema: você vive essa liberdade em Cristo Jesus? É uma pergunta onde você vai refletir por esses minutos que vamos estar aqui apresentando esse texto, essa mensagem da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos neste momento mais uma vez pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia e por essa liberdade que temos em Cristo Jesus, que, como diz a tua palavra lá no livro de Gálatas, capítulo 5, que nós não venhamos usar essa liberdade para negar o Senhor através dos nossos atos, atitudes, mas que essa liberdade possa ser vivida de maneira onde as pessoas reconheçam Cristo em nossas vidas, porque a tua palavra diz que para isso Cristo nos libertou, para termos vida e vida em abundância. Então que essa liberdade possa se estender aos nossos familiares que ainda não creem na tua salvação, possa se estender aos nossos amigos, aos nossos parentes, as pessoas que estão nos assistindo através dessa transmissão, também possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, e verdadeiramente a verdade que liberta, que é Cristo, possa tocar aos seus corações. Nós te oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, amém. O tema liberdade é bastante discutido entre as pessoas. Se nós formos levarmos para o campo da ciência, a liberdade ela toma rumos diferentes e questionamentos onde as pessoas abrangem esse tema de várias maneiras. São questões dentro da área da filosofia, da psicologia, da sociologia, da teologia e entre todas outras. Porque se nós observarmos desde o início da criação, quando o homem pecou, já desobedecendo um mandamento de Deus, nós podemos perceber que o homem já ansiava, já tinha no seu coração o desejo de liberdade, e não se submeter à vontade de ninguém, a fazer suas próprias regras. Se nós abrirmos o dicionário lá, vai dizer que liberdade significa um nível de independência absoluta e legal de um indivíduo, de uma cultura, de um povo, de uma nação, nomeada com esse padrão. Isso pode se dar no Estado ou na particularidade de cada indivíduo. Mas se nós trazemos para as Escrituras, ou se você fala com algum detento, alguém que já foi preso, passou por uma situação e foi encarcerado, como nós temos vários exemplos de apóstolos, de homens de Deus que ficaram presos por pregar justamente essa liberdade que é em Cristo Jesus. Se você pergunta a um dessas pessoas que mesmo na prisão conheceram Cristo, continuam presos fisicamente, mas nós queremos ressaltar nesta noite a liberdade espiritual, que é dessa liberdade que o texto fala. É dessa verdade que o texto faz uma amplitude, que aquele que é liberto por causa desta verdade, ele verdadeiramente se torna uma pessoa livre. Ele não vai estar preso mais aos seus vícios, os seus pecados, os seus desejos, as suas vontades, porque ele deixou de ser escravo. O versículo 33 diz isso aí, né? Aliás, 34. Que nós éramos esses escravos, porque estávamos presos, assim como os fariseus e os publicanos daquela época de Jesus estavam presos à lei, às regras, a mandamentos que os homens não podiam cumprir. E quando Jesus veio e apresentou essa liberdade,
As pessoas não entenderam. As pessoas quiseram interromper Jesus, não reconhecendo a autoridade de Jesus, não entendendo que Jesus estava falando de uma liberdade espiritual, de uma palavra que podia libertar a alma do seu cativeiro, porque eles estavam presos em seus delitos e pecado, a Bíblia diz. Mas veio Cristo Jesus justamente para nos dar essa liberdade em Jesus. Quando pensamos qual é o maior direito do ser humano, logo vem à nossa mente a liberdade. A liberdade, e aí muitos, por causa dessa liberdade, muitos brigam, questionam, porque a liberdade, as pessoas têm o direito de ir, de vir, de escolher, de fazer, e são diversos questionamentos e atitudes que as pessoas têm dentro da verdade. No entanto, quando alguém é submetido às restrições impostas por determinadas leis, por exemplo, alguém que está numa penitenciária, essas pessoas, elas ficam reclusas e restritas ao que o presídio determinar. Elas fisicamente estão presas e têm de se submeter aos decretos da penitenciária. Só que é possível viver essa liberdade mesmo quando se está preso. Aqui na nossa cidade talvez não tenha, mas se você vai nessas cidades grandes, onde tem presídios grandes, presídios federais, e ali existem trabalhos evangelísticos, onde as pessoas, os irmãos, igrejas, crentes, vão pregar a palavra de Deus, e você pode até não acreditar, mas Deus salva pessoas, homens, mulheres, que estão naqueles presídios, porque as pessoas são libertas pela verdade da palavra que está sendo pregada. Hoje eu recebi um vídeo que coincidiu justamente com essa mensagem que eu estava preparando, de um ex-traficante que hoje se encontra numa cadeira de rodas, porque ele zombou, criticou de um crente que estava pregando enquanto ele estava preso desta verdade. E quando a pessoa que estava pregando, dizendo que se ele conhecesse a verdade, verdadeiramente ele seria livre, ele ficou zombando da cara do homem, do irmão que estava pregando a palavra. Mas depois ele reconheceu que a liberdade que o homem estava falando, que essa liberdade que Jesus nos traz, não é a liberdade das quatro paredes em estar encarcerado num presídio, mas é a liberdade da alma, é a liberdade do espírito, que ele mesmo entre quatro paredes, ele pode sentir essa liberdade e essa paz que está em nossos corações. Essa paz que Jesus nos dá, não importa a situação que nós estamos passando, porque a liberdade que nós temos em Cristo Jesus é essa liberdade que nós precisamos viver, é essa liberdade que o mundo precisa ver na igreja. Não é a liberdade da discórdia, não é a liberdade da desavença, da falta de união, da unidade, mas é a liberdade que Cristo Jesus proporciona ao crente, ao que crê. E o crente que crê e deixa-se moldar pela ação do Espírito Santo através dessa verdade, ele não se perde, ele não se embaraça com pequenas coisas, ele não se deixa ser envolvido por pequenas coisas. Talvez você seja um daqueles que se acha livre fisicamente, você pode até estar livre, mas espiritualmente você está presa porque está encarcerada na sua vontade e no seu querer. E esse cárcere às vezes pode ser o seu trabalho, esse cárcere às vezes pode ser o seu namorado, esse cárcere às vezes pode ser uma prisão que não seja humanamente falando, mas uma prisão espiritual. E aí você pode fazer uma autoanálise e ver que prisão ou que cárcere é esse que está impedindo de você viver essa liberdade em Cristo Jesus.
Então há muitas pessoas se perdendo, dizendo-se ser livre, mas que na verdade vive presa a ritos, a o que a denominação diz, o que o pastor determina, e esquece de fazer o que os irmãos de Tessalonicenses faziam. Que a Bíblia diz que quando Paulo pregava para eles, quando os apóstolos iam lá e pregavam, eles não apenas só ouviam, mas eles iam comparar se o que eles estavam pregando era a verdade. E esse cárcere às vezes são os nossos amigos. É vergonha, nós temos vergonha. Eu digo por experiência própria, que em 85, quando eu aceitei Jesus, em Mossoró, na época foi uma época de enchente. Mossoró ficou praticamente alagado naquela época, e a escola que eu estudava deixou de ter aula para abrigar as pessoas. E uma certa irmã, ainda parente minha, ia lá para casa todas as noites fazer um estudo, falar dessa liberdade que ela tinha, que ela sentia e que ela vivia em Cristo Jesus, desde a sua meninice. Seus pais o criaram ouvindo a verdade. E meus irmãos, os meus 2 irmãos, primeiro aceitaram, entenderam o significado dessa palavra verdade e aceitaram Cristo Jesus. Mas eu fiquei preso ao que os meus colegas de classe iam pensar. Quando eu voltasse para a aula, o que é que eu ia dizer agora, crente? Não fazia sentido para mim. Mas a irmã perseverou, continuou pregando, continuou indo todas as noites lá para casa, ensinando a palavra, mostrando que em Cristo Jesus havia realmente liberdade. E o nosso objetivo hoje, nessa noite, especificamente, é demonstrar que essa liberdade nós queremos mostrar do ponto de vista cristão. Não é a liberdade da prisão. Nós já falamos aqui sobre. Você pode estar até preso, mas se você vai ali na delegacia, que eu não sei se tem preso aqui, mas se tiver, você pregar a verdade e ele ouvir, se converter, ele pode ficar lá entre as 4 paredes, mas ele será liberto pelo poder da palavra. Então seu corpo fisicamente vai estar preso, sim, mas a sua alma, o seu espírito, a sua vida vai ter um novo significado, porque ele foi liberto por Cristo Jesus. O versículo diz aí: se vocês creem na verdade de Cristo, então verdadeiramente vocês serão livres. E livre de tudo isso que o mundo está aí oferecendo, tentando nos enganar, tentando enganar as pessoas, fazendo com que as pessoas achem que a liberdade está em justamente beber, fumar, ir para a festa, ir para a balada, quando isso na verdade é uma prisão. Você vai porque não consegue ficar sem. Mas a liberdade que Cristo nos mostra na sua palavra é exatamente o contrário. Você que nasceu de novo, que recebeu esse chamado para entender o significado da verdade que liberta, você passa sem isso, não sente falta. Você às vezes até é tentado. Um colega seu até às vezes chama, né, Lemuel? Eu acredito que lá no embarque não faltava colega que chamasse para as baladas, principalmente quando embarcava em uma cidade distante. Ninguém está vendo não, homem. O pastor não está aqui, sua esposa, sua família, seus amigos. Mas o Espírito Santo que habita nele, que libertou, que vive nele, e aliás vive em todos nós, tira de nós esse peso de fazer, de pecar por prazer. Nós não deixamos de pecar quando aceitamos Jesus, pelo contrário, os pecados parecem mais nos circular, vir à tona, porque não falta pessoas para nos mostrar, para nos chamar, para nos incentivar a viver contrário ao que a Bíblia manda e ensina, que é fugir da aparência do mal. E se nós pararmos e dermos ouvido a essas pessoas, certamente nós vamos naufragar.
Então o apóstolo Paulo teve todo esse cuidado em ensinar a igreja de Gálatas quando eles estavam querendo voltar à sua vida anterior. Se você conhece a história de Gálatas e lê lá no capítulo 5, vai ver que estava havendo um questionamento entre os irmãos, porque alguns queriam viver, voltar o que a lei dizia. Quando Paulo disse que tudo que a lei exigia, Jesus Cristo cumpriu. Jesus Cristo libertou-nos com sua vida na cruz do Calvário. Se nós voltarmos as nossas Bíblias aí mais para João 6 e versículo vamos ler a partir do versículo 5. Não, a partir do verso 63. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. A palavra que eu lhes tenho falado são Espírito e vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disto que falei para vós, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com Jesus. Esses discípulos que abandonaram Jesus é prova clara e evidente que eles estavam seguindo Jesus por seus milagres, por suas maravilhas que eles viam Jesus fazer. Eles não estavam seguindo Jesus com o propósito de uma liberdade que faz com que venhamos renunciar o que agrada a nossa carne. E ele continua dizendo: então Jesus, voltando-se para os 12, perguntou para eles também: quereis vós retirar-vos? Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós, a igreja, nós temos crido e conhecido que o Senhor é Deus Santo. Quando o crente é liberto por essa verdade que liberta, ele tem essa visão que Jesus veio para vivificar, que Jesus veio justamente para transformar a vida do homem, que Jesus veio para nos tirar da escravidão da lei, do pecado, de tudo aquilo que impede a nossa comunhão, a nossa intimidade, o nosso entrosamento com Deus. Por isso que ele diz que o Espírito nos vivifica. Pela palavra de Deus nós temos esse conhecimento e essa autoridade, porque ela desperta em nós uma fé que vai muito além dos nossos conhecimentos, uma fé que abrange toda a nossa alma, todo o nosso corpo e todo o nosso entendimento para nos afastar do pecado. É essa liberdade que Cristo Jesus manda nós pregarmos. É essa liberdade que Deus quer em Cristo Jesus que nós vivamos como igreja, que você precisa viver. O Espírito na verdade vivifica, mas a carne para nada aproveita. E as palavras que eu digo, Jesus diz aí no verso 63, são Espírito e vida. Ou seja, é liberdade, é vida nova, é compromisso, é experiência pessoal, íntima com o Senhor. Muitos irmãos se perdem porque acham que a liberdade é somente aquele ato e aquele momento de experiência estar reunido com a igreja, quando a liberdade vai muito além do que isso, uma liberdade em Cristo Jesus. Na liberdade em Cristo Jesus você olha para a cruz, você olha para o sacrifício que foi feito na cruz, porque aquele sacrifício não foi feito em vão, foi feito justamente para nos dar essa liberdade. E sendo assim, tudo que uma pessoa vai fazer, ela ouve a palavra de Deus,
ela vai ver se aquilo que ela está fazendo, vivendo, sendo direcionada, está de acordo com a palavra de Deus. Se nós abrirmos a Bíblia e meditarmos e lermos algum capítulo, né? Tem gente que lê a Bíblia todo dia, porque quer ler a Bíblia de capa a capa durante o ano, mas não para um minuto para refletir, para meditar, para ver o que foi que aquele versículo falou, para ver o que foi que aquele texto falou. Eu já vi e ouvi pessoas dizer que lê a Bíblia todo dia de Gênesis e Apocalipse, mas quando chega na parte da genealogia de cada livro, né, que vai tendo, aí eles pulam. Mas às vezes na genealogia, por exemplo, na genealogia de Jesus, lá em Lucas, no início do capítulo, tem palavra de Deus ali para você. Deus pode lhe falar através daquela genealogia, mas alguns acham que não é interessante dizer o nome de fulano, Jerociclano, Beltrano e seguir uma sequência enorme. Mas mesmo assim, precisamos confiar na palavra de Deus que liberta. Se nós olharmos para alguns patriarcas, alguns heróis da fé, podemos observar a vida de Abraão, que atentou para ouvir a palavra de Deus. E o que foi que Deus disse a ele? Quando Deus libertou Abraão, mandou que ele saísse do meio da sua parentela, saísse para a cidade que Deus lhe mostraria, ele ouviu de Deus o que nós ouvimos e já sabemos e precisamos crer. Quando Jesus disse a ele lá em Gênesis, no capítulo 12, no verso 3, que ordenou que ele saísse do meio da sua parentela, Jesus disse a ele: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ele recebeu a bênção da primogenitura de Deus e depois passou a mesma palavra para o seu filho Isaque. Isaque, por sua vez, transferiu a mesma bênção para o seu filho Jacó, e Jacó também para os seus filhos, e assim sucessivamente. Portanto, é necessário nós abrirmos a Bíblia e lermos com cuidado, sabendo que se não atentarmos com diligência e com sabedoria, pedindo do alto o discernimento para aquilo que nós estamos lendo, nós podemos criar uma igreja, uma doutrina, uma heresia. Por que você acha que há tantas igrejas, heresias, igrejas se formando? Justamente porque as pessoas abrem a palavra e lêem como um livro qualquer, comum. Mas nós cremos que aqui é a boca de Deus falando conosco, que é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, que vem para introduzir no nosso coração e fazer uma mudança. Por isso que quando nós estamos falando aqui da liberdade que há em Cristo Jesus, não é uma liberdade que traz condições ou que nos traz algum tipo de peso, mas é uma liberdade que nos traz alívio. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 11, verso 28, que o jugo dele era suave, que o fardo dele era leve. E Paulo advertiu-nos nesse sentido, e nós olhamos para a igreja de Gálatas, quando Paulo diz lá aos irmãos de Gálatas no capítulo 5, ele diz: Eu, Paulo, lhes digo que se vocês deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vós. De novo testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que purificam, justificam-se pela lei, e estão separados de Cristo, porque caíram da graça. Então, é uma liberdade que estava condicionada a mandamentos. Os Gálatas estavam querendo voltar ao passado, quando na verdade essa liberdade que Paulo se refere são essenciais para as nossas vidas, porque vem justamente para nos esclarecer acerca da justificação pela fé que nós temos em Cristo Jesus.
vem concretizar a nossa fé, a nossa justificação, que em Cristo há liberdade. É uma vida cristã que não está mais inserida em contextos humanos, que devemos fazer isso, fazer aquilo, fazer regras e normas. Nós temos sim de seguir regras e normas, mas obedecendo a palavra do Senhor. Então, se a palavra do Senhor fala ao seu coração, se está lhe incomodando por causa de alguma coisa que você está fazendo que não condiz com o que a Bíblia diz, então saiba que é o Espírito Santo querendo que você viva essa liberdade em Cristo Jesus. É querendo que você deixe os rudimentos do mundo. É querendo que você passe a viver o que realmente você é em Cristo, uma nova criatura. E nós sabemos que para viver em Cristo uma nova criatura, é preciso renúncia, é preciso olhar para a cruz, e é preciso ser luz. Então o nosso objetivo através dessa pequena reflexão é justamente esclarecer que há liberdade em Cristo Jesus quando nós nos direcionamos e deixamos ser moldados por Deus e por sua palavra, e passamos a ser dependentes do Espírito Santo e dessa liberdade que há em Cristo Jesus. Então, que a sua fé seja justificada em Cristo Jesus. Que nós não venhamos fazer como os Gálatas, estar olhando para trás, querendo voltar aos rudimentos que lhes eram impostos, que era a circuncisão, que era guardar a lei, porque tudo isso Cristo já fez por nós e nos deu essa liberdade de viver hoje livre de tudo isso. Mas o mesmo apóstolo nos adverte que essa verdade também não venha a ser para nós motivo de darmos ocasião à carne, mas uma liberdade que nos leva direto a uma vida de piedade, santificação e restauração em Cristo Jesus. Amém? Então que o Senhor possa nos abençoar, que Deus nos dirija e que Deus nos abençoe e nos ensine a viver essa liberdade que há em Cristo Jesus. Amém? Nós queremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa liberdade que há em Cristo Jesus. Te louvamos e te agradecemos por teu amor, por tua graça e por tua misericórdia. Ajuda-nos a depender de ti e a viver essa liberdade. Que o mundo possa ver que a igreja de Cristo é uma igreja livre, que ela não faz o que a carne pede, não é porque é escravo, não, pelo contrário, é porque é livre, e nós temos autoridade em Cristo Jesus para dizer não ao pecado e fugir de toda aparência do mal. Portanto, nos ajuda como igreja, nos abençoe e continua a nos firmar em ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós queremos